Queridos, que a graça, que a paz, que o amor e que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Boa noite, que alegria estarmos novamente na presença do Senhor para mais um tempo da Palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração, para mais um tempo juntos ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Com grande alegria, com muita satisfação, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos diante do Senhor, ouvindo, recebendo, compartilhando, sendo ministrados e também ministrando a palavra do Senhor. Digo sim, sendo ministrados, porque cada vez que a palavra é lida, cada vez que a palavra é anunciada, cada vez que a palavra é pregada, nós também somos abençoados. Não pense você que o pregador não é abençoado. Não pense você que aquele que ministra, aquele que fala, aquele que é o mensageiro, também não é abençoado durante a ministração. Por isso eu exalto ao Senhor e me considero um privilegiado pela oportunidade que Ele nos tem dado de ministrar esta palavra, pelo privilégio, pela honra, pela bênção que é compartilhar a palavra de Deus. Eu sou grato a Deus porque alguns meses atrás eu ouvi a voz do Senhor que me dizia claramente: vá pregar o Evangelho, vá ministrar a minha palavra, vá ensinar o povo. E eu dizia ao Senhor naquela ocasião, ainda sem entender muito bem o que é que Deus queria. Eu colocava o meu coração diante de Deus e perguntava: Pai, o que é que o Senhor pretende? E o Senhor apenas dizia: vá para as redes sociais. Lá você utilizará a tecnologia para levar o Evangelho e para proclamar a palavra de Deus. Desde então, lá se vão 196 dias de ministração. Desde aquele dia, já se vão 196 ministrações diárias, ininterruptamente, todos os dias, na presença de Deus. Eu sou grato ao Senhor. É uma honra, é uma alegria, é uma satisfação. E ao mesmo tempo eu sei que é uma responsabilidade anunciar a palavra de Deus. Mas eu glorifico ao Senhor e tenho dito a Ele todos os dias: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós estamos juntos para mais um tempo, juntos diante do Senhor, porque aqui o foco é Cristo, o objetivo é Cristo, o tema é Cristo, o assunto é Cristo e o alvo é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu glorifico ao Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso alvo. E através das redes sociais, através dessas lives, nós temos buscado atingir o alvo, que é Cristo. E como dizia o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Nosso objetivo é atingir a estatura do varão perfeito. E enquanto caminhamos juntos na presença dele. Porque ele é tudo em todos. E sem ele, nada podemos fazer. Mas com ele, todas as coisas
são possíveis ao que crê. É por isso que eu me alegro tanto por estes momentos especiais que o Senhor nos tem proporcionado sempre na presença dele. Eu quero desde já contar com a sua ajuda compartilhando esta live. Por favor, clica aí no aviãozinho e começa a disparar os convites. Clica aí nessa setinha que tem no seu Instagram e começa a compartilhar esses convites. Chama os seus seguidores para estarem conosco durante a ministração. Chama os seus seguidores para participarem do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Convide pessoas, maior número que você puder. Convide, porque um convite, um compartilhamento, pessoal que está no Facebook também pode compartilhar o vídeo ao vivo que está sendo veiculado através das redes sociais. Um compartilhamento pode mudar a história de alguém. Um compartilhamento pode trazer uma nova oportunidade, um novo começo na vida de alguma pessoa. E possivelmente fazer toda a diferença. Eu digo por mim, para mim, tem feito toda a diferença. Mesmo sendo eu o canal de bênçãos através do qual a palavra é ministrada, para mim tem feito toda a diferença. Esta palavra que é aqui compartilhada, antes dela ser repartida, ela me alimenta. Antes dela ser trazida na pregação, ela me sustenta, ela me fortalece, ela me capacita e ela me abençoa. Portanto, tenho certeza que esta palavra pode abençoar outras pessoas. Tenho certeza que esta palavra pode tocar no coração de mais pessoas. Tenho certeza que esta ministração pode chegar a muitos lares através dos convites. E pode ser que pessoas tenham a sua sorte mudada graças à palavra do Senhor. Pode ser que Deus entre com providência na vida de alguém, revolucionando, restaurando, curando, libertando, abençoando, ministrando, abrindo portas, mudando cenários, trazendo libertação, cura, restauração, avivamento, renovo, fé e esperança. Não tenha dúvidas, meus queridos irmãos e irmãs, não tenha dúvidas. Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que ele promete. E a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio que Deus tem para nós um propósito. Eu creio que Deus tem para nós um direcionamento. Eu creio que Deus tem para todos nós uma oportunidade. Que oportunidade seria essa? A oportunidade de anunciar que é chegado o reino de Deus sobre a terra. E dentro dessa palavra, dentro dessa perspectiva, eu quero compartilhar com você, já vou entrar direto ao texto, já vou objetivamente para a palavra propriamente dita, porque eu creio que você já compartilhou a live. Diga uma coisa, com sinceridade. Não precisa responder para mim, não precisa escrever nos comentários. Responda para você mesmo diante de Deus. Já houveram momentos em que você olhou para a sua situação? Preste atenção no que eu vou perguntar. Preste atenção. Já houveram momentos em que você olhou para a sua situação, para o seu problema, para o seu desafio
e achou que aquilo era difícil demais até para Deus? Já houveram situações nas quais você olhou para a crise que você vive ou viveu e que você se perguntou: será que isso tem jeito? Ou será que isso é difícil demais? Será que isso tem solução? Ou será que isso vai além do que é possível? Será que tem resposta? Será que há uma saída? Será que vai haver solução para isso? Você já se perguntou isso? Eu vou responder por mim. Eu já. Vou responder por mim. Não foi uma vez só, não, foram muitas. Em que eu olhei para a situação em que eu me encontrava e disse: isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem saída. Agora complicou. Agora que a coisa pegou para o meu lado. Não sei o que fazer. Não sei para onde ir. Não sei a quem recorrer. Não vejo saída. Quantas vezes eu passei por isso? E eu olhava e parece que em determinado momento Deus estava distante. Eu olhava e parecia que naquela situação o Senhor estava longe. Eu olhava e parecia que Deus estava calado. E eu me perguntava: e agora? O que faço? Para onde vou? A quem recorro? Que atitude devo tomar? E agora, Senhor? E o silêncio. E agora, Senhor? O que eu faço? Não vejo saída. Não vejo solução. Não vejo alternativa. Olho para um lado, olho para o outro, olho para frente, olho para trás. Tudo fechado. Parece que fechou o cerco. Você já passou por isso? Eu já. Não uma vez só, mas várias vezes. E aí? Tem momentos em que eu mesmo me perguntava: Senhor, acho que isso aqui está complicado demais até para o Senhor. Senhor, eu acho que agora complicou. Agora o bicho pegou. Se você está vivendo algo assim, eu quero lhe dizer uma palavra através da qual Deus falou comigo hoje. Gênesis, capítulo 18, o versículo 14, diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? É uma pergunta. Por acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? A pergunta é clara, objetiva e direta. Será que para Deus tem situação que é difícil demais? Será que para Deus tem alguma situação que seja complicada demais? Será que para o Senhor existe alguma dificuldade difícil demais? Será que para o Todo-Poderoso, o Criador, o dono dos céus, o Alfa e o Ômega, existe algo difícil demais? O contexto, se você ler o capítulo 18 do livro de Gênesis, o contexto é um momento de incredulidade da esposa de Abrão, Sarai, que aqui já tinham recebido novos nomes. Já se tratava de Abraão e de Sara. E num momento de fragilidade, quando foi confrontada com a promessa, Sara riu.
Isso você vai encontrar no versículo 12. Ela riu no íntimo, mas não um riso de alegria, um riso de incredulidade, um riso de falta de fé, um riso de olhar para as circunstâncias e dizer não tem saída. E qual era a circunstância de Sara? Estava velha, era estéril. O seu senhor, Abraão, seu marido, estava velho. E o Senhor disse que teriam um filho. O contexto era contrário. O cenário era desfavorável. A situação era um beco sem saída. E Sara olhou para a situação e riu. Mas não como quem ri alegre. Não como quem ri confiante. Não como quem ri celebrando, festejando. Não. Tanto que o Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que eu darei a luz? Deus estava falando diretamente com Abraão. Sara riu, porque ela estava do lado ali escutando Deus falando. E ela riu diante da promessa. Você já se flagrou desse jeito? Eu. Muitas promessas de Deus existem sobre a minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu fui fruto de orações dos meus pais, com um viés aqui especial de destaque. Fui resposta de oração da minha mãe, que pediu a Deus um filho, homem, para que esse filho fosse servo na casa do Senhor. E ela pediu e Deus concedeu. E desde que eu me entendo por gente, são muitas as promessas de Deus para a minha vida. Mas eu tenho que admitir que houveram momentos em que eu fiz como Sara. Eu ri. Isso não vai acontecer. Isso não é possível. Não tem mais jeito, passou a época. Eu contei na live de ontem que foram 18 anos de deserto até começar essa pandemia, quando Deus destravou o ministério que me deu. Através das lives. De 2002 a 2020, 18 anos, caminhando por um deserto bastante árido. Foram muitos momentos em que eu ri como Sara riu. Isso não vai mais acontecer. Não tem mais jeito. Não é mais possível se cumprir. E eu olhei para mim, em determinados momentos, em situação desfavorável, e não acreditava mais. E aí Deus perguntou para Abraão, será verdade? Por que Sara, sua esposa, riu? Porque ela disse, será verdade que eu darei à luz ainda, mesmo sendo velha? E aí Deus responde, porque Deus discerne, ele sabe todas as coisas. Então ele perguntou para Abraão, sem que Sara falasse coisa alguma, ele sabia o que Sara estava pensando naquele riso, no seu íntimo. Foi algo bastante reservado. Sara riu no seu interior, o riso da incredulidade. Sara riu no seu íntimo. Como é que eu vou gerar nessa velhice? Sou velha. Meu marido é velho. Já passou o tempo do costume da mulher. Em outras palavras, usando uma linguagem mais atual, Sara estava na menopausa. Como isso vai acontecer? Não vai acontecer. Quantas vezes eu questionei a Deus e disse, Senhor, não vai mais acontecer.
Não é mais possível, não tem jeito. Olha quantos anos. Olha quantas coisas aconteceram, quantas situações. Queridos, entenda. A palavra do Senhor não volta vazia. Entenda que independente das circunstâncias, independente das muitas adversidades, independente do tempo de deserto, no caso de Sara e de Abraão, independente da sua velhice, a promessa de Deus não volta vazia. A promessa de Deus não volta vazia. Mas Sara riu. E a gente não vai aqui de modo nenhum julgar Sara, porque eu mesmo fiz do mesmo jeito, muitas vezes. Não foi uma nem duas, foram muitas. E eu dizia, Senhor, acabou. Eu não sei, mas eu penso que o Senhor se enganou. Com todo respeito, Senhor, eu acho que o Senhor prometeu para a pessoa errada. Você já se pegou pensando assim? Eu acho que o Senhor prometeu para a pessoa errada. Eu acho que Deus se enganou. Eu acho que Deus não prestou atenção que era para mim e comigo não dá certo. Eu quero te dizer nesta noite, Deus não se engana. Deus não se engana. Deus não se enganou quando prometeu que Abraão seria pai de uma multidão, de uma grande nação. Deus não se enganou. Deus não se enganou quando disse que ele conceberia e daria filhos através de Sara. Deus não se enganou. Porém, em alguns momentos, a fé do homem falha. A fé de Sara estava falhando. A minha fé falhou inúmeras vezes. Mas entenda, Deus não falha. Deus não se engana. A palavra dele não volta vazia. Não tenha medo de confiar em Deus. Porque tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpre. E aí vem essa palavra que eu recebi hoje como um verdadeiro furacão no meu coração. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Olhe para a sua situação hoje. Por acaso existe alguma situação demasiadamente difícil para ele? Pode ser difícil para você, pode ser difícil para mim, mas não é difícil para ele. Por acaso tem alguma coisa difícil demais para o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? E Deus foi categórico. Olha, por que Abraão, a sua esposa, riu? Porque ela questionou e disse, será verdade que eu darei à luz um filho sendo velha? E Deus continua dizendo, por acaso tem alguma coisa difícil demais para mim? E Deus completou dizendo, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Daqui a um ano. E Deus foi claro, agora dei prazo. Queridos, chega uma hora em que Deus fala, escuta aqui, e ele chacoalha a gente. Escuta aqui, daqui a tanto tempo, no caso de Sara, 1 ano. Daqui a tanto tempo, você terá nas mãos o que eu estou dizendo que terá. Confia. E queridos, foi nesta pandemia que Deus falou comigo e disse, chegou
a sua hora. Abraão e Sara esperaram 25 anos desde a promessa até a gravidez de Sara. No meu caso foram 18. Até que a promessa começou a se cumprir. Chega um momento em que Deus diz, olha aqui, ô incrédulo, presta atenção. Você acha que tem alguma coisa difícil demais para mim? Pois bem, daqui a X tempo você terá nas suas mãos o que eu prometi. Eu vou repetir. Será que existe alguma coisa difícil demais para Deus? Ô incrédulo, há momentos em que Deus nos chacoalha. Deus deu um chacoalhão em Sara. Ô criatura incrédula, onde está a sua fé? E essa é a palavra que Deus me manda dizer nesta noite. Sexta-feira, 16 de outubro do ano de 2020. Ô criatura incrédula, será que existe alguma coisa difícil demais para mim? Daqui a tanto tempo, você terá a prova e a resposta daquilo que eu prometi. E Deus falou comigo na pandemia. E sem entender nada, eu obedeci. E começou a acontecer. Deus está falando com você hoje. Não tente entender, apenas obedeça. Eu não tentei entender. Quando Deus me mandou, eu obedeci e fiz. E começou a acontecer. Então obedeça e faça, e vai acontecer. Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Queridos, algumas coisas começaram a acontecer de forma extraordinária, surpreendente e até assustadora comigo. Agora quase todo dia surgem convites para lives. Fora viagens que já têm aparecido no horizonte e aconselhamentos de ministrações e pastoreamentos, ainda que à distância, etc. Mas tudo começa quando você toma um chacoalhão de Deus e Ele pega você e chacoalha assim e fala, escuta, será que tem alguma coisa difícil demais para mim? E é isso que o Espírito Santo coloca no meu coração nesta noite para você, para mim, para nós. Escuta, meu filho, será que tem alguma coisa difícil demais para o Senhor, vosso Deus? Talvez seja difícil para você. Sara olhou para a velhice dela, para a velhice do marido. Mas ela não olhou, ela esqueceu de olhar, ela deixou de lado por um instante a palavra de quem prometeu. Nós não podemos nos esquecer, nós não podemos deixar de lado, nós não podemos abrir mão da palavra daquele que prometeu. Não tem aquela canção que diz assim, descansa, quem te prometeu garante? Pois é, pare de duvidar, pare de murmurar, pare de questionar, pare de rir, como Sara riu. Comece a agradecer. Pela fé, marque culto de ação de graças pela vitória. Tem gente que fala, o ano acabou. Eu tenho dito, este ano ainda tem milagres. Algumas situações pelas quais nós estamos orando, especificamente nas madrugadas, a propósitos com os quais eu estou clamando a Deus, eu tenho dito para as pessoas que estão conosco nessas orações, é para este ano. É para 2020. É para o ano da pandemia, que muitos consideram um ano perdido. Olha, eu devo admitir que para mim foi um ano ganho.
Porque no cenário da pandemia, Deus começou a fazer milagres na minha vida, no meu ministério. Ele pegou o chacoalhão, escuta aqui, meu filho. Será que é difícil demais para mim? Em nome de Jesus, eu tomo autoridade para te dizer esta palavra. É difícil demais para Deus o que você precisa? É difícil demais para Deus restaurar sua casa? É difícil demais para Deus abrir portas ou fechar portas? É difícil demais para Deus cumprir a palavra, cumprir a promessa? É difícil demais para Deus revelar a verdade? É difícil demais para Deus preparar o caminho? Cada um de nós só sabe das suas necessidades. E haverá, porventura, necessidade difícil demais para Deus? Haverá, porventura, alguma necessidade superior à capacidade de Deus? Acaso, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Eu quero te convidar a colocar sua fé em ação. Qual é o assunto, o problema, o tema ou a situação que tem te afligido? Escreve. Escreve. Resumido, não precisa contar uma novela, só escreve. Por exemplo, desemprego. Por exemplo, casamento. Por exemplo, enfermidade. Aí você olha o que você escreveu e pergunta: isso aqui é difícil demais para Deus? No meu caso específico, era ministério. Eu olhava para mim e dizia: não dá mais. Isso até o começo deste ano. Eu olhava para mim e dizia: não dá mais. Não tem mais jeito. Passou. Perdi. Perdi. A bênção se foi. A promessa se perdeu. A graça se foi. Ocorre que quando começou a pandemia, Deus falou: ei, agora chegou a hora. Ei, quem disse que isso era difícil demais para mim? E de repente, como é lindo e maravilhoso quando chega o de repente de Deus. E de repente, algo aconteceu. Na verdade, melhor dizendo, alguém aconteceu. Esse alguém se chama Jesus. Eu vou repetir. De repente, alguém aconteceu. Esse alguém se chama Jesus. Sim, Jesus de Nazaré aconteceu. Ele começou a agir. Ele começou a trabalhar. Ele começou a cumprir o que havia prometido há muito tempo atrás. Não olhe para você. Não olhe para as circunstâncias.
Sara olhava para ela, Sara olhava para Abraão, para as circunstâncias, para a velhice, para a esterilidade e dizia: não vai mais acontecer. Houve ainda uma tentativa ruim de ajudar a Deus. Não tente ajudar a Deus como Sara e Abraão tentaram. Quando Abraão se deita com a serva de Sara, com a egípcia Agar, e gera com ela um filho chamado Ismael, não era o filho da promessa. Não tente ajudar a Deus, mas confia, descansa, espera, declara, toma posse e recebe. Eu creio que Deus não falha. O que acontece é que nem sempre ele age no nosso tempo, porque ele tem o tempo dele. Deus tinha o tempo dele para dar um filho a Abraão e a Sara. E ele foi muito claro. Ele disse: Sara, Abraão, meus filhos, será que existe alguma coisa difícil demais para mim? Ei, lembre-se que nós estamos falando daquele que disse: haja luz, e houve luz. Nós estamos falando daquele que disse que haja separação entre as águas e a terra seca. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele disse: produza a terra toda sorte de animais, plantas, etc, etc, etc. E tudo baseado no poder da sua palavra se fez. E Deus foi criando e vendo que aquilo era bom. É desse que nós estamos falando. Daquele que é o dono dos céus. Daquele que é o Altíssimo. Será que para ele, para o grande eu sou, existe alguma coisa difícil demais? Eu vou repetir. Será que para ele, o grande eu sou, existe alguma coisa difícil demais? O que torna as situações difíceis é olharmos para nós, é olharmos para as circunstâncias. Saul e o seu exército olhavam para Golias. Ah, o gigante. O pequeno Davi olhava para o Senhor. Nunca chamou Golias de gigante, mas o filisteu incircunciso. E ele dizia assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Isto é a atitude de alguém que olha para o Senhor e não para as circunstâncias. Queridos, muitas foram as vezes em que eu olhei as circunstâncias. E eu olhei para mim. E eu não olhei para Deus. O que o Espírito Santo me mostra é que há pessoas aqui que não têm mais olhado para o Senhor. E que têm se limitado a olhar as circunstâncias. E a palavra que eu tenho da parte do Senhor no meu coração ardendo hoje
Eu sempre agradeço a Deus porque nós ministramos palavra fresca, maná fresco, palavra que Deus nos deu naquele dia, como esta que o Senhor nos trouxe, que recebemos e ouvimos hoje. Acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Acaso existe alguma coisa difícil demais para Ele? Acaso existe algo difícil demais para o Todo-Poderoso? Para Deus, nada é difícil demais. Basta uma palavra dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi criado por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. E nós conhecemos a sua glória. Hoje, Jesus habita em nós. Portanto, não há mais que se pensar em olhar as circunstâncias. Devemos olhar para Jesus. Observemos a Pedro, que enquanto olhava para Jesus, ele caminhava por sobre as águas. Porque não era difícil demais para Jesus fazer com que Pedro andasse por sobre as águas. No entanto, quando Pedro desviou seu olhar de Jesus e começou a olhar o vento, a tempestade, as ondas, ele começou a afundar. Quando eu desvio o meu olhar do Mestre, tudo se torna difícil. Se eu desviar o meu olhar do Mestre, tudo se torna difícil. Mas se eu continuar olhando para Jesus, se eu continuar olhando para Jesus, eu posso crer nesta palavra. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E eu quero te desafiar mais uma vez. Olhe, escreva e leia o que você escreveu acerca da sua dificuldade, do seu problema, do seu desafio. Escreva e olhe e leia. Isto é difícil demais para Deus? Talvez seja difícil para você. Talvez seja difícil numa circunstância. Talvez seja difícil no cenário que você vive. Ou dentro daquilo que o seu olhar pode alcançar. Mas para Deus? É difícil para Deus? Não é. Não é. E eu quero encerrar esta palavra apenas deixando o desafio. Olhe para Jesus. E ao olhar para Jesus, pergunte: por acaso essa situação é difícil demais para ele? Por acaso este desafio, este problema, esta luta, você conhece a sua luta? Eu conheço a minha. Por acaso isso é difícil demais para ele? Talvez uma dívida seja difícil demais para mim, mas para ele? Eu tenho uma conta para pagar, uma dívida, um empréstimo, não sei. E é difícil demais para ele isso? O meu marido que foi embora, o meu filho que está no mundo, minha sogra ou meu sogro, enfim. É difícil demais para ele? Será que é difícil demais para ele?
Olha bem a situação. É difícil demais para ele? Ah, não, é difícil demais para mim. Mas quem vai fazer? É você ou é ele? Quem vai fazer? É você ou é ele? Quem prometeu? Quem prometeu se responsabiliza por aquilo que prometeu. O Senhor prometeu a Abraão um filho com Sara, sua esposa. Será que isso é difícil demais para ele? Aí Sara, mas veja bem, eu estou velha. Já passou o meu tempo de gerar. Meu marido está velho. Queridos, o problema é que Sara olhou para o tempo no relógio. Senhor, já passou o meu tempo de frutificar. Você talvez esteja dizendo isso a Deus. Senhor, já passou o meu tempo de frutificar. Já passou o meu tempo de frutificar. Mas o Senhor diz, o seu tempo de frutificar é o meu tempo. O seu tempo de dar à luz é o meu tempo. O seu tempo de gerar é o meu tempo. E no meu tempo, eu faço. Porque para mim não é difícil. Para mim não é difícil. É difícil para você. Para mim não. Mas quem vai fazer sou eu, não é você, diz o Senhor. Quem vai fazer sou eu, não é você, diz o Senhor. Pare de olhar para a sua força. Porque é na força do Senhor. E sim, tudo posso naquele que me fortalece. Pare de olhar para você. Ah, mas essa situação... Você está olhando para a situação ou para o Senhor? Você está olhando para... Pare de olhar para o problema. Pare de olhar para a crise. Pare de olhar para a pandemia, para o coronavírus, para o desemprego, para o problema dentro de casa, para o armário vazio, para a geladeira vazia, para as contas atrasadas, para o marido incrédulo, para o filho no mundo, para o processo na justiça parado, para o pedido no INSS indeferido, ou aguardando em análise, ou que não marca perícia. Pare de olhar para a enfermidade. Pare de olhar para o atestado médico. Pare de olhar para as circunstâncias e olhe para o Senhor. Ele é, Harashore Becanta, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele é o grande. Ele é o rei. O rei dos reis. Ele é o médico dos médicos. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o todo-poderoso. Ele é o único. Diz a palavra que antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum outro haverá. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o pai da eternidade. Nós não compreendemos nem a eternidade, que dirá o pai da eternidade. Ele é o pai da eternidade. Pare de olhar com estes olhos naturais e comece a olhar com os olhos da fé. Porque pela fé, vai lá para Hebreus capítulo 11, capítulo 12, veja o que acontece pela fé. Pela fé, Abraão gerou Isaac. Pela
Abraão ofereceu Isaque em sacrifício em Moriá, no monte que o Senhor indicou. E pela fé, Deus honrou. E pela fé, quanta coisa aconteceu. De Gênesis ao Apocalipse. Pela fé é a cura. Pela fé é a restauração. Eu tenho desafiado muitas pessoas a marcar o culto de ação de graças, mas o problema está aí, firme e forte. Mas eu já marquei, eu já determinei. Ontem de madrugada nós estávamos orando, orei até as 4:30 da manhã. E nós estávamos orando. E o Senhor já dizia, comece a marcar, porque é para este ano ainda. Nós víamos aliança, nós víamos casamento. Marca a data pela fé. Marca a data pela fé. A Eliane está dizendo que ela não podia se ajoelhar, mas depois do clamor, Deus fez o que os comprimidos não puderam fazer. É pela fé. É pela fé que eu determino, Senhor, é para este ano, então em dezembro, está marcado, tal dia, tal data, tal hora. É o culto de ação de graças. O problema está ali, firme e forte. Mas eu já determinei pela fé. Porque para o Senhor, por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil? Você olha o problema, mas você olha para o Senhor. Você olha o problema, mas você declara a vitória. Você olha a crise, mas você toma posse do milagre. A Eliane escreveu assim, eu já comecei a convidar pessoas para o culto de ação de graças. A Fernanda escreveu assim, o pedreiro já começou a quebrar tudo lá em casa pela fé. A fé tem que ser acompanhada de obras, de atitudes. Porque o que é difícil para Deus? Pode ser muito difícil para mim. Como era, aos meus olhos, muito difícil pensar em ter ministério a essa altura do campeonato. E no momento mais improvável, Deus começou. Na pandemia. Durante a quarentena. No momento mais inesperado, mais inusitado, mais impensável, Deus fez. E é Ele que faz. Porque Ele é Deus. Antes dele nenhum se formou, e depois dele nenhum outro haverá. Só Ele é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós temos nos colocado de joelhos de madrugada e muitas vezes nós não fazemos outra coisa senão adorá-lo. Coisa de doido. Tem uma lista de pedidos, mas a gente pede adorando, agradecendo, glorificando, declarando a vitória pelo sangue de Jesus. Toma posse. Vive o milagre. Recebe a tua bênção. E coloque diante de Deus a seguinte frase. Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Vou repetir. Gênesis 18, 14. Por acaso para Deus há alguma coisa difícil demais? Você acha que tem? Alguma coisa difícil demais para Ele? Tem não. Para Ele? Tem não. Não, não tem. Até ressuscitar morto não é difícil demais para Ele. Até ressuscitar morto não é difícil demais para Ele. O que quer que você esteja vivendo, o que quer que eu esteja vivendo, não é difícil demais para Ele.
A Lucimar escreveu assim: depois que eu comecei a seguir essa live e depositado minha fé em Deus, a Júlia, que é a netinha da Lucimar, desenvolveu tanto. Meus filhos não pararam de trabalhar. Meu esposo comprou 2 carros. Isso é coisa de Deus. Quando nós nos posicionamos, e eu já havia dito aqui, pela fé, eu via a Júlia andando perfeitamente. Eu creio que para Deus isso não é difícil demais. Pode ser para mim, pode ser para Lucimar, mas para Deus não é difícil demais. Não é difícil demais. Nada é difícil demais para Ele. Queridos, eu glorifico a Deus por este tempo e eu quero deixar esta palavra no seu coração. Não se desanime. Não recue, não desista. Deus é fiel e Deus vai te sustentar. A gente volta meia-noite para o nosso clamor. Toma uma água, respira, se coloca diante de Deus e daqui a pouco a gente volta para clamar. A Miriam escreveu assim lá no Facebook: o problema é que a fé é pequena. Pois é. Então, baseado nesta palavra, que a sua fé aumente. A gente volta meia-noite para o clamor, mas venha com o seu coração preparado. Venha com o seu coração cheio de fé. Venha com o problema escrito na sua frente. Pega uma caneta, um pedaço de papel e escreve o problema. E olha para o que você escreveu e fala assim: isso aqui para Deus é difícil demais. Vamos clamar com essa perspectiva. Se você crê, você toma posse e vive o milagre. Se você não crê, aí você só assiste o milagre na vida dos outros e depois conta o testemunho dos outros. Mas Deus quer te dar a oportunidade de você viver o seu milagre e contar o testemunho do que você viveu. A Eliane escreveu assim: quando tudo parece perdido e sem solução, Deus do seu trono se levanta e estende as suas mãos. Amém, eu creio. Toma posse. O que você está vivendo para Deus é difícil, não. Ah, é para você? É. Para mim também é. Para Deus é não. Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Então venha para o clamor da meia-noite com essa visão. Venha entendendo que para Deus não é difícil. Para Ele não há impossíveis. Deus te abençoe. Espero você à meia-noite. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.